Olá, seja bem-vindo à Igreja Batista Fonte na cidade de São Paulo. Meu nome é Marcelo Betti, é um prazer para mim receber todos vocês aqui. Nós estamos estudando o livro de Marcos e o livro de Marcos tem sido o nosso grande amigo nesse ano. Nós começamos em janeiro a estudar esse livro e hoje nós estamos entrando na 24ª mensagem em cima desse evangelho. Nós já passamos por 3 partes desse evangelho, conhecendo mais sobre a história de Jesus, mais sobre a história dos seus discípulos e melhor descobrindo quem nós somos nessa jornada atrás de Jesus Cristo como seus discípulos. Nós estamos aprendendo com esse evangelho quem Jesus é e quem nós somos como seguidores de Cristo Jesus. Nós estamos na parte final. Nós estamos na parte, nos últimos momentos da vida e do ministério de Cristo Jesus, e nós estamos conhecendo o nosso Senhor mais de perto e conhecendo melhor ao que é que Ele espera de nós. Nós percebemos que Marcos tem um jeito muito interessante de contar os últimos momentos de Jesus Cristo, quando no capítulo 14, versículo 35, nós vemos ele delimitando momentos de uma noite para descrever aquela situação de perigo e perseguição que ele anunciava na sua mensagem no capítulo 13, 35. Ele diz, se é à tarde, se no meio da noite, no cantar do galho e pela manhã. E nós já percebemos que essas marcações de tempo usadas por Cristo Jesus ali naquele momento são usadas por Marcos agora para nos contar a história da última noite de Jesus Cristo. Nós já vimos o cair da tarde no capítulo 14, versículo 17, nós já vimos o meio da noite nos versículos 37 a 41, e nós já vimos a história do cantar do galo com Pedro negando Jesus 3 vezes. E esses 3 elementos marcadores do tempo vão mostrando para nós como os eventos da prisão, sofrimento e morte de Jesus vão acontecer. Resta-nos apenas olhar a última delimitação dessa noite que Marcos está nos narrando, que vem com o título de Pela Manhã. É pela manhã que nós vamos começar a ler. No capítulo 13, 35, essa é a última parte apresentada, e o capítulo 15, versículo 1, o texto que nós começamos a estudar hoje diz, logo pela manhã. Esses são os últimos momentos da última noite de Jesus. A noite se encerra e inicia um novo dia, e nesse novo dia as ações contra Jesus vão crescendo e se tornando cada vez mais intensas. O que nós vimos até aqui nessa última parte, especialmente nas últimas mensagens, é que a mensagem de Jesus Cristo sobre ser um seguidor dele, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, é esse o tema dessa narrativa, e nós estamos percebendo que os discípulos, ao invés de seguir o seu mestre, nós vemos que Judas prefere traí-lo. Ao invés de negar a si mesmo, nós vemos que Pedro prefere negar a Cristo Jesus, e ao invés de tomar a sua cruz, todos os discípulos decidem fugir. Todos eles abandonam o seu mestre, todos eles o deixam sozinho para enfrentar os últimos momentos da sua vida antes da cruz. Jesus Cristo está literalmente abandonado, ele foi negado e ele foi traído, e os seus últimos momentos aqui no Evangelho descrevem essa sua situação nesses termos, e nós aprendemos com isso o que é que Jesus Cristo quer dizer quando ele diz você tem que me seguir, você tem que negar a si mesmo. Na mensagem da semana passada, por exemplo, nós vimos como que Marcos nos ensina isso. Ele conta 2 histórias e apresenta 2 exemplos de alguém que nega a Cristo Jesus e de alguém que nega a si mesmo. Na história de Cristo Jesus, nós vemos Cristo consciente de sua identidade e missão, afirmando diante do perigo e da perseguição, diante da possibilidade do sofrimento, Jesus Cristo mantendo a sua postura, mantendo a sua missão e falando, eu sou o Cristo, e ele afirma a sua identidade, ele afirma a sua missão, e mesmo diante do sofrimento e da morte, ele não deixa de dizer quem é. Ao contrário de Pedro, que pelo medo da situação, que talvez pudesse causar-lhe algum risco, ele prefere negar o Senhor Jesus Cristo. E nesses 2 exemplos, nesse paralelo, nós entendemos melhor o que Jesus Cristo quer dizer quando ele disse, se você quiser ser o meu discípulo, você precisará negar a si mesmo. E negar a si mesmo não é uma ideia de somente desistir de coisas boas, não é somente mudar o projeto da nossa vida para seguir o projeto que Cristo tem para nós, tem a ver com afirmar a nossa identidade e honrar a nossa missão, mesmo diante do sofrimento, mantendo fidelidade a Cristo Jesus, mesmo que isso custe a nossa vida, como nós vimos acontecer com Cristo Jesus.
Na mensagem de hoje nós vamos ver o que é que Cristo quis dizer quando ele ensinou os seus discípulos que para serem seus seguidores eles precisam negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Carregar a cruz para Cristo Jesus não era uma metáfora para dificuldades, carregar a cruz não era um símbolo dos sofrimentos causados por entes familiares. Carregar a cruz não é simplesmente os desafios que nós encontramos na vida, não são aquelas pessoas chatas que nós suportamos durante a semana. Carregar a cruz no ensino de Cristo Jesus significa literalmente carregar a sua cruz, é assumir sua sentença de morte, a morte para esse mundo, morte para essa vida, para seguir a Cristo Jesus no caminho para Nova Jerusalém. E o que nós vamos perceber na história que Marcos vai nos contar no capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 39, é que a história, o modo como ele vai nos ensinar a carregar a nossa cruz, ele vai contar uma história cheia de ironias. Existe uma série de ironias aparecendo no texto, uma série de jogos de linguagem que chamam a nossa atenção e apontam para nós o que é que o nosso Senhor quis dizer quando ele nos ensinou a carregar a nossa cruz. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 1, porque nós vamos observar diversas ironias que nós encontramos aqui e que fazem com que esse texto tenha ainda mais um teor artístico, uma beleza intrínseca em meio a toda a dor e sofrimento que nós vamos encontrar. De um modo muito brilhante, Marcos vai contar, de um modo muito belo, a história da morte e sofrimento de Jesus. Nós veremos cenas fortes, nós veremos descrições difíceis do sofrimento de Cristo Jesus. Mas no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, Marcos vai nos mostrar uma pintura, uma arte de como ele consegue mesclar a verdades malditas pelos opositores de Cristo Jesus e como essas verdades que foram malditas e mal intencionadas são, na verdade, verdadeiras. Esse jogo de conceitos que Marcos vai fazer aqui é que vai chamar nossa atenção nessa mensagem. Mas vamos lá. Vamos observar como é que Marcos descreve a ironia que vem dos seus opositores. Os opositores de Cristo Jesus, no momento da sua prisão, no momento em que ele vai ser julgado e condenado, nós vemos os seus opositores se levantarem contra ele com testemunhos falsos, nós vemos eles se levantarem tentando encontrar algum tipo de falta que o pudesse levar à morte. E finalmente, quando eles encontram alguma coisa de razão à sentença, eles vão partir para a ironia contra Jesus Cristo. Eles serão irônicos, eles serão sarcásticos, eles vão zombar de Cristo Jesus. E a primeira zombaria que nós vamos encontrar nesse texto é que nós vamos ver Jesus Cristo sendo zombado como rei dos judeus. Observe, capítulo 15, versículo 1. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. A razão de levar Cristo Jesus para Pilatos é que Jesus Cristo não poderia ser morto naqueles termos pela lei judaica. Eles já não tinham liberdade para exercer a pena capital debaixo da imposição do Império Romano. E embora Jesus fosse passível de apedrejamento entre os judeus, eles não poderiam fazê-lo desse modo naquela ocasião, em função de que não tinham liberdade, eles não tinham esse elemento na sua liberdade religiosa debaixo dos romanos, e por isso os judeus precisavam levar Jesus até uma autoridade romana para que essa autoridade o condenasse à morte. E Pilatos, quando o recebe, o pergunta: és tu o rei dos judeus? O texto não nos conta como a acusação foi feita ou como a apresentação foi feita. Nós não sabemos com detalhes, pelo menos, como que os principais sacerdotes se apresentaram a Pilatos. O que nós sabemos é que da boca de Pilatos aparece a percepção, ou quem sabe a acusação, de que ele estava sendo entregue como alguém que usurpava o direito de Roma de governar aquele lugar e de exercer domínio sobre aquelas pessoas. Versículo 3, nós vemos que eles faziam todos os tipos de acusação contra Jesus Cristo. Mas aquela que parece ter ecoado aos ouvidos romanos era a possibilidade de Pilatos estar diante de um homem que estivesse causando sedição entre o império e, quem sabe, uma revolução contra o império. Diante de Pilatos estava então alguém que para ele parecia julgar-se o rei dos judeus.
E ele não falou nada quando interrogado, então no versículo 4, Pilatos torna a interrogá-lo e ele nada responde, nada respondes, vê as acusações que te fazem? E Jesus não responde nada, até o ponto em que Pilatos se admira. Ele está sendo acusado de ser alguém que está pervertendo a ordem do império entre os judeus. As autoridades judaicas estão apresentando para um império romano que tinha poder de matá-lo alguém apresentado como um rei dos judeus. E o tempo inteiro nessa narrativa nós vamos observar essa expressão rei dos judeus aparecendo. Nós vemos isso na pergunta de Pilatos, nós vemos isso em outras vezes aqui no decorrer da história. Mas o que nós estamos percebendo é que dentro dessa trama contra Jesus existia um elemento de falsidade, existia um elemento de ironia sendo feita contra Jesus Cristo, que vai se tornando cada vez mais intensa à medida que a história vai sendo narrada. Observe. O versículo 6. Por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que lhes pedissem. E havia um homem chamado Barrabás, preso com amotinadores, os que em um tumulto haviam cometido um homicídio. E vindo a multidão começou a pedir-lhes que fizesse como de costume. A multidão agora se junta ao clamor das autoridades judaicas e pressiona a autoridade romana para fazer alguma coisa. Naqueles dias existia o costume de soltar um preso em troca, talvez, de alguém. E aqui a multidão começa a pressionar Pôncio Pilatos para que ele fizesse isso. E Pilatos lhes responde dizendo: o que vocês quereis que eu vos solte? O rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam lhe entregado. Mas os principais sacerdotes, incitando a multidão, lhes pedia que soltassem de preferência a Barrabás. Naquele momento de tensão, de pressão sobre Pilatos, que percebeu a má intenção das autoridades judaicas, ele pergunta: vocês não preferem que eu solte esse rei dos judeus? E vendo a crescente manifestação da multidão incitada pelas autoridades judaicas que preferiam o homicida, Pilatos fala mais uma vez: que farei eu então a esse que vocês chamam de rei dos judeus? Opa, existe uma mudança aqui. E nessa pequena mudança nós percebemos que a ironia começa a entrar nos comentários que são feitos quando se descrevem a Cristo Jesus. O que eu vou fazer com esse que vocês chamam? Já não é mais aquele que é acusado, já não é mais aquele que poderia ser, quem sabe, um grande opositor do império. É esse que vocês estão chamando. E claro que a resposta a essa ironia foi um terrível crucifica-o. Pilatos até pergunta, mas que mal ele fez? E quanto mais ele perguntava, mais eles respondiam, crucifica-o. Diante de Pilatos estava uma situação difícil, existia pressão da multidão, existiam líderes religiosos, existia liderança judaica sendo colocada ali e a pressão sobre um homem que aparentemente não tinha feito nada de muito errado. Mas a multidão naquele momento estava convencida. Aquele homem era um impostor. Aquele homem, ele tinha se levantado como rei dos judeus e como rei dos judeus ele estava sendo acusado à morte e a multidão pedia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Até o ponto então que no versículo 15, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou Barrabás e, após mandar a soltar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ele foi condenado naquele momento por Pôncio Pilatos. Ele foi condenado ali à morte. Ele foi açoitado, ele sofreu por crimes que ele não cometeu. E mais uma vez, nós vemos na história de Jesus pessoas que são culpadas sendo libertas, pessoas que são culpadas e devedores, eles têm culpa no cartório, por assim dizer, passando pela liberação para que Jesus pudesse ser condenado. Da mesma forma que Pedro, ele era culpado das acusações que lhe fizeram, Jesus Cristo não era. Jesus Cristo era inocente. Ele ia à morte como inocente, mas em volta deles, pessoas que eram culpadas, elas ganhavam a sua liberdade. Primeiro Pedro e agora Barrabás. E aqui nós vemos
o modo como a ironia começa a fazer parte dessa história. As acusações feitas contra Jesus, elas tinham um leve tom de verdade, mas eram verdades mal contadas e eram apresentadas em um tom de ironia. Até mesmo Pilatos tem esse tom quando ele diz: "É esse que vocês chamam de rei dos judeus." Mas aqui nós encontramos uma ironia ainda mais profunda, porque a verdade é que os leitores desse evangelho sabem, o autor desse evangelho sabe, o próprio Deus sabe, esse que é ironizado como rei dos judeus, esse que é zombado como rei dos judeus, ele é rei dos judeus. Ele é apresentado desde o início do Evangelho como Cristo. Ele é apresentado como Filho de Deus. A grande ironia que nós vemos aqui é que enquanto a zombaria irônica é feita contra Jesus, nós sabemos que ali nós estamos encontrando afirmações verdadeiras. É mais ou menos como nós vimos acontecer em outras vezes nesse Evangelho, quando os demônios se levantam e diziam: "Nós sabemos que tu és o Filho de Deus." Os demônios testemunhavam verdadeiramente, mas através da ironia dos líderes religiosos, através da ironia dos opositores de Jesus Cristo, nós ouvimos a verdade, sendo maldita com certeza, sendo dita em um tom de zombaria, mas a profunda ironia da narrativa é: eles estavam corretos. Enquanto zombavam de Cristo Jesus, a verdade sobre Cristo Jesus se fazia presente. Aquele que havia sido zombado como rei dos judeus era verdadeiramente rei dos judeus. Mas não somente isso, nós vemos que ele é zombado como Deus também. Olha só como continua o texto. Os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todos os destacamentos. Todo destacamento é uma afirmação de um departamento inteiro de soldados. Aproximadamente 600 homens fariam parte desse departamento. E esses 600 homens, então, se reúnem contra Jesus Cristo. E ali, observe, o vestiram de púrpura, uma roupa real. E tecendo uma coroa de espinhos lhe colocaram na cabeça, uma ironia contra aquele que havia sido declarado como rei. E olha só o que acontece. E eles o saudavam dizendo: "Salve o rei dos judeus." A profunda ironia que nós encontramos aqui é que tudo o que acontece nessa narrativa descreve exatamente o modo como reis eram recebidos nos dias de Jesus. Quando reis chegavam em cidades importantes, eles eram recebidos em púrpuras. Eles recebiam suas coroas e as pessoas gritavam: "Salve o rei! Salve o rei!" ou "Salve o título que essa pessoa importante tinha." E a grande ironia que está sendo usada aqui é que esse homem condenado à morte e preso está sendo zombado como alguém importante. E para piorar, eles faziam o seguinte: davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-o de joelhos, eles o adoravam. Existia uma prática no mundo romano que dava características divinas aos seus governadores, que dava características divinas aos seus imperadores. Eventualmente, os seus próprios imperadores eram chamados de filhos de Deus. E aqui os soldados, em um grande tom de deboche contra aquele homem que está sendo condenado, em um grande tom de zombaria contra aquele homem que está indo em direção à cruz, que vai morrer uma morte como um criminoso condenado, eles se ajoelham e eles o adoram. E depois de o terem escarneciram, despiram-lhe a púrpura, vestiram com suas próprias vestes, conduziram Jesus para fora, para então crucificarem. Aquele departamento inteiro de soldados zombava de Cristo Jesus. Zombava da acusação que ele era rei dos judeus, mas pior do que isso, na sua zombaria, eles zombaram a Cristo Jesus como se ele fosse um Deus. Eles até mesmo o adoraram naquela situação. E a grande ironia da história é que o leitor sabe, o autor sabe, Deus sabe, esse que é zombado como Deus, ele é Deus entre nós, ele é Deus encarnado e manifesto entre nós, ele é aquele a quem Deus disse: "Este é o meu filho amado, é ele que vocês têm que ouvir." Nós sabemos que esse que está sendo zombado como Deus, ele é Deus, e a grande ironia dessa parte da história é que tudo aquilo que eles falam contra Jesus Cristo,
com verdades malditas, eles afirmam a verdade sobre quem Cristo é. Ele é Rei e Ele é Deus. Mas Ele não é somente zombado assim. Ele também é zombado como, quem sabe, uma espécie de Salvador. Observe que a história continua. Jesus Cristo ele é levado ao Gólgota. Eles lhe dão vinho com mirra, mas ele não aceita, então ele é crucificado, repartem suas vestes, e quando ele é pregado na cruz, a acusação pregada na cruz, a acusação contra Jesus era: este é o Rei dos Judeus, e ficava escrito na sua própria crucificação, na sua própria cruz, a acusação contra ele. E naquela situação de vergonha, de sofrimento, dor, de exposição, Jesus Cristo está ali diante de multidões, diante de pessoas que o acompanharam para ver que ele realmente fosse crucificado e que ali ele encerrasse a sua vida. Nós vemos a história nos contando que os que passavam, versículo 29, blasfemavam contra ele, mareando a cabeça e dizendo: tu que destrói os santuários em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E de igual modo os principais sacerdotes e escribas escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz, Cristo, Rei de Israel, para que nós vejamos e creiamos. A zombaria contra Jesus estava bem clara. Nós ouvimos histórias suas que você salva pessoas, nós ouvimos dizer que você cura, nós ouvimos dizer que pessoas ressuscitam em volta de você, nós vemos histórias de que você expulsa demônios. Você que salvou tantas pessoas, por que você não salva a si mesmo? Por que você não desce da cruz? Porque se você descer da cruz, Rei de Israel, nós vamos crer. Nós vamos crer. Se nós vemos isso aqui, nós vamos crer. E a grande ironia de toda essa história é que aquele que é zombado como Salvador, ele é verdadeiramente Salvador. O leitor sabe, o autor sabe, Deus sabe, Jesus Cristo é o Salvador. E o meio pelo qual ele manifesta a salvação que ele oferece é por enfrentar essa morte, é por enfrentar esse sacrifício, porque ele sabe que a sua missão é ir à cruz e morrer no lugar de pecadores. Ele sabe que esse é o caminho da salvação. E a grande ironia que nós vemos aqui é que aquele que é zombado como Salvador é o único Salvador, é o único nome dado entre os homens que importa para que sejamos salvos. É o único que pode salvar, é o único mediador entre Deus e os homens. É ele em seu sacrifício que pode oferecer salvação. Nós sabemos. Os leitores desse livro sabiam, o autor sabe. E no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, no meio dessas descrições de sofrimento de Cristo Jesus, nós vemos a beleza da sua glória. Nós vemos o Rei, nós vemos Deus, nós vemos o nosso Salvador. E por meio dessas ironias que são usadas contra Jesus Cristo, nós encontramos a verdade sobre quem Ele é e nós encontramos a verdade sobre quem nós somos, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. É a Ele que nós seguimos. E a grande ironia é que todo o mal que foi feito contra Jesus Cristo e toda a zombaria causada contra Ele, na verdade, manifestava exatamente aquilo que ele era zombado. Porque o homem zombado como rei era rei. O homem zombado como um Deus é Deus encarnado entre nós. E o homem que foi zombado como Salvador é o Salvador do mundo inteiro. Cristo Jesus está sendo apresentado em belíssimos termos, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento da cruz. Mas existe uma outra ironia, não somente a ironia dos opositores de Cristo Jesus, existe uma certa ironia na história, até porque nós vemos Cristo Jesus ensinar aos seus discípulos que seguir a Jesus Cristo significa carregar a sua cruz. E entre o momento em que Jesus é espancado por aqueles 600 soldados e o momento em que ele é levado para a cruz, nós vemos no versículo 21 uma pequena menção muito interessante. Nós vemos que obrigaram a Simão, o Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esse versículo não pode passar batido.
Nós vemos Jesus Cristo ensinar, e ele diz: se você quiser ser o meu discípulo, você precisa carregar a sua cruz voluntariamente. Mas esse homem não. Esse homem foi forçado. Ele estava carregando a cruz, e o seu nome, de uma maneira muito interessante, e quem sabe até um pouco irônico, o nome desse homem é Simão. Mas ele não era o Pedro. Ele não era o Simão Pedro, o discípulo que tinha dito: ainda que eu precise ir até a morte, eu jamais te negarei, eu jamais te abandonarei. Esse homem já fugiu. Esse homem já não é mais encontrado. E a grande ironia do texto é que nós temos um completo desconhecido aparecendo na cena e carregando a cruz de Cristo Jesus de uma maneira forçada. De uma maneira forçada. Isso que os discípulos deveriam fazer, esse homem é forçado a fazer. Não é voluntário, não é um discípulo. Uma triste cena do fracasso dos nossos irmãos. Uma triste demonstração do fracasso de Pedro e uma brilhante demonstração de ironia histórica sendo apresentada aqui. Simão, não o Pedro, carregando a cruz de Cristo Jesus. Mas tem um outro elemento muito interessante. Quando Jesus Cristo ele é crucificado, Marcos nos diz no versículo 27 que com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mais uma vez, dois homens desconhecidos, um à direita, um à esquerda. E nenhum deles discípulos do nosso Senhor. Você deve se lembrar de João e Tiago, você não lembra? Que pediram para estar do lado direito e esquerdo de Cristo Jesus, e Jesus Cristo fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E agora nós vemos dois ladrões, um à direita e o outro à sua esquerda, forçados a estar com Cristo Jesus. E eles estavam do lado dele, um à sua direita, outro à sua esquerda, mas eles não eram nem João, nem Tiago. Uma triste nota de fracasso dos discípulos, que deveriam ter carregado a sua cruz, que deveriam ter honrado o seu compromisso com o Mestre e mantido a sua fidelidade até as últimas consequências, mas não. É Simão, o de Cirene, que carrega a cruz. São ladrões que morrem com Cristo Jesus, porque os seus discípulos já não podem mais ser encontrados. E para piorar, esses dois estão do lado de Jesus. E no versículo 32, na segunda parte do versículo, nós lemos: eles também foram, os que também foram crucificados com ele, também o insultavam. Eles também participavam da zombaria. Eles estavam ali ironizando daquele que era incapaz de salvar a si mesmo. Aquele que era incapaz de salvar a si mesmo estava morrendo para salvar todos aqueles que, como nós, não podem se salvar. A grande ironia e tristeza desse relato é que aquilo que os discípulos deveriam ter feito, anônimos o fizeram. Outras pessoas carregaram a cruz. Existe um anticlímax acontecendo de uma maneira até um pouco dolorida de ver, porque o que nós esperaríamos era um grande movimento de fidelidade e devoção a Cristo Jesus acontecendo no momento mais difícil do seu ministério, mas completamente abandonado. Jesus Cristo está sozinho na cruz, cercado por zombadores. A tristeza dessa cena, a dor que nós percebemos nesse momento, não pode, por outro lado, ofuscar o triunfo da verdade nessa história. Existe algo maravilhoso acontecendo no decorrer dessa história que nós não podemos perder de vista. No meio de toda a ironia, no meio de todo o fracasso, no meio de toda a dor, existe um triunfo da verdade, existe uma clareza brilhante da verdade sendo apresentada aqui, que nós olhamos nesse texto e que nós não podemos perder de vista. Versículo 33, e à hora nona Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus Cristo, ele estava naquele momento abandonado por todos os seus discípulos, ele havia sido deixado para trás e agora se encontrava sozinho na cruz, em volta dos seus zombadores, e naquele momento ele clama dizendo: "Por que me desamparastes?" E as pessoas que estavam ali ouvindo isso disseram: "Vede, ele chama por Elias." E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: "Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo." Mas Jesus, dando um grande brado, ele expirou. Jesus Cristo morre ali naquele momento. Ele entrega a sua vida ali. Aquele que é o Rei, aquele que é Deus, aquele que é Salvador, cumpre a sua missão. Ele cumpre a sua missão. E no meio de tudo aquilo acontecendo, nós vemos ainda um mau entendimento daquilo que está acontecendo. No seu momento de chamar por Deus, de clamar por Deus, no momento de sofrimento, ele ainda assim é mal entendido e eles acreditam que Jesus Cristo está chamando por Elias. Até ali, naquela ocasião, ninguém tinha entendido quem era o Senhor, qual era a sua missão e o que é que ele estava fazendo naquela cruz. Mas algo surpreendente acontece aqui, e o triunfo da verdade se torna ainda mais intenso quando nós vemos o texto dizer no versículo 38: "E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo." Aquele véu que simbolizava a separação entre o Santíssimo e o Santo Lugar, aquele véu que separava o povo da proximidade de Deus, foi finalmente rasgado com a morte de Cristo Jesus, dizendo que agora todo e qualquer um tem acesso ao Deus através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo. Qualquer um, não importa quem seja, tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. Não precisam mais dos sacrifícios, porque o sacrifício perfeito foi feito. E agora, através de Cristo Jesus, existe verdadeira vida e verdadeira salvação. E o texto continua: "E o centurião que estava à frente dele, um dos seus opositores, um dos seus algozes, alguém que provavelmente participou daquela zombaria contra Cristo Jesus, naquele momento, vendo que assim inspirara, ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus." Finalmente alguém entendeu quem Cristo é. Depois de 15 capítulos, depois de incontáveis histórias, depois de incontáveis ensinos, essa é a primeira vez que alguém verbaliza aquilo que nós sabemos ser verdade sobre o nosso Senhor. Aquilo que nós sabemos ser verdade desde o primeiro versículo desse evangelho, aquilo que nós sabemos ser verdade por toda a sua trajetória. Finalmente alguém entendeu. Um centurião, um opositor, um algoz. Até mesmo ele tem acesso a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus o véu foi rasgado e qualquer pessoa tem livre acesso. Ele é um romano, ele é um soldado, ele é um outro povo, ele é um gentio. Mas em Cristo Jesus, ele é aproximado. Em Cristo Jesus ele é salvo, porque naquela cruz morria o nosso Rei, o nosso Deus e o nosso Salvador, aquele que é o Salvador do mundo, incluindo esse centurião romano que estava ali. E com esse homem, Marcos nos coloca na cena da morte de Cristo Jesus e nos insere naquele momento em que eu e você agora temos a oportunidade de olhar para cima e contemplar a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós podemos, junto com esse centurião, dizer: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Rei, o meu Deus e o meu Salvador. A conclusão que esse centurião chegou é a conclusão que nós chegamos. E é a conclusão que, se você ainda não conhece Jesus, você precisa chegar. Porque Jesus Cristo é o único caminho até Deus. É o único que pode nos levar até Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o nosso Salvador. Quando Ele morre naquela cruz, Ele morre para pagar os erros do meu e do seu pecado. E é em Cristo Jesus que nós temos verdadeiramente vida. Nós temos vida verdadeira, vida abundante, vida plena, e nós experimentamos uma nova vida, uma vida cheia de novidade, de transformação,
porque é isso que o Evangelho da Verdade causa. A verdade finalmente triunfa, a verdade finalmente se manifesta de modo claro e todos podem ver, incluindo esse centurião romano, incluindo a mim e a você. Quando nós olhamos para essa história, nós finalmente entendemos: seguir a Cristo Jesus é negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz com Cristo Jesus. E seguir a Cristo Jesus é levar uma vida como Ele levaria, é viver como Ele viveria, é interagir com esse mundo como Ele interagiria, é viver, andar e conviver com pessoas como Ele fez, cientes da nossa identidade, cientes da nossa missão, porque a verdade de Cristo Jesus triunfa na sua morte e alcança pecadores como eu e você. É isso que nós encontramos na história de Cristo Jesus. É isso que nós vemos por todo esse evangelho. Esse é o grande ponto alto do evangelho. Aquilo que poderia ser lido talvez como o momento da morte de um herói é visto para nós como a nossa salvação. É lido por nós como a entrega do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Senhor, como um sacrifício suficiente para salvar a mim e a você. É isso que nós encontramos em Cristo Jesus e é a Ele que nós vamos seguir. Nós vamos seguir o seu modelo de vida, nós vamos seguir o seu modo de vida. Nós vamos levar uma vida nos moldes de Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício por nós, pela tua entrega por nós, pela tua completa dedicação a nós. Na tua morte o Senhor nos deu vida. Com teu sacrifício o Senhor nos trouxe nova vida. E hoje nós somos eternamente gratos ao Senhor. Nos ajuda a desfrutar dessa vida que o Senhor nos oferece e nos ajuda a viver de um modo que honre o teu sacrifício, de um modo que honre tudo o que o Senhor fez por nós. Nós queremos honrar o Senhor, nós queremos te seguir. Nos ajuda, Senhor, a fazermos isso juntos em comunidade. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.